Olá, você sabe qual que é o seu nível no Excel? Muitas pessoas, apesar de fazer um curso que se diz Excel avançado, acham que ela se tornou avançada no Excel. Mas na prática, quando ela precisa de alguma solução para fazer uma planilha, para fazer uma análise bem feita, ela se embanana e não sai nada. Então, essa pessoa não é avançada no Excel. Então, como vai funcionar? Eu vou deixar disponível um link para download desse arquivo e vou explicar primeiro como você vai navegar por esse teste para vocês entenderem. E daqui 1-2 semanas, daqui um tempo, eu vou resolver ele com vocês e vocês vão descobrir como fazer isso na prática. Vai ser legal porque caso vocês participem de algum processo seletivo, que eu fazia isso nos meus processos seletivos, você já vai estar com menos dor, menos frio na barriga e vai conseguir desempenhar bem e aprender como que isso funciona, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, fala nos comentários depois qual que é o seu nível que você atingiu, para a gente ver como que estão as pessoas, né? E também comenta se você já fez algum teste, se você já fez algum curso e se isso te ajudou ou não, tá bom? Então vamos lá, já estou com a minha tela aqui compartilhando com vocês e eu vou dar uma explicada o que é mais ou menos cada um dos exercícios para vocês conseguirem navegar e dar uma facilitada no entendimento para vocês. Tá? Nessa primeira parte, que a gente vai navegar aqui embaixo, que são 3 desafios, desafio 1, desafio 2, desafio 3, que é a base de dados. Nessa primeira parte, o que a gente tem que fazer? Então, orientações. Para o exercício 1 ou 3, as respostas devem ser inseridas nas células em amarelo. Então, a gente só vai preencher onde a célula está em amarelo. As células com as respostas devem conter a fórmula mais adequada para a questão, e não somente resposta em números ou texto. O que eu quero dizer com isso? O que eu espero, depois no resultado deste exame, deste teste? Que não fique somente a somatória, no caso desse primeiro aqui, que eu quero o total das receitas aqui embaixo, eu não quero que venha um número só, se deu e deixe somente o número. Eu quero que fique a fórmula, então aqui tem que ter igual uma fórmula X, e para colocar a fórmula eu vou entrar e ver qual que é a resposta. Depois eu vou passar para vocês um arquivo, vou responder isso junto com vocês, eu vou passar um arquivo padrão com as respostas já feitas, vocês podem comparar qualquer resultado de vocês e eu vou ensinar vocês a fazer uma pontuação disso, certo? Então, voltando aqui. Dica. Cada exercício busca o conhecimento de uma forma específica. Existem várias formas de resolver, mas a ideia é avaliar a amplitude do conhecimento. Então vocês vão ver que às vezes mais de uma vez você vai precisar usar a mesma fórmula ou você pode resolver isso com fórmulas diferentes. A ideia é que você tente utilizar a maior quantidade de fórmulas diferentes possível e também a fórmula mais direta, É intuitivo para quem já conhece qual que é a fórmula que deve ser usada em cada uma dessas questões. Então, esse primeiro desafio ele é composto pela questão 1, questão 2, 1.3, 1.4 e 1.5. E o que elas pedem? Na questão 1, é simplesmente eu quero o total dessas receitas já estipuladas aqui por tipos de vendas, tipos de receita. Na questão 2, na tabela abaixo, insira o total do faturamento de acordo com o vendedor, utilizando as informações da aba base de dados. Em seguida, insira o total do faturamento. Então, eu tenho essa tabela aqui, que está listado quais são os vendedores que eu tenho, e eu quero saber quanto que cada um desses vendedores venderam no período X que está aqui na base de dados. De onde que eu tenho que tirar essas informações? Aí eu vou usar essa aba aqui embaixo, aba de base de dados. Aqui, então, eu vou ter várias informações em formato de base de dados. O teu contrato, a data de emissão, código do cliente, qual que é o vendedor, o valor da venda líquida, o status da venda e a condição de pagamento, certo? Então, voltando aqui eu vou precisar colocar igual a fórmula que está solicitando e na última linha eu estou pedindo novamente um total. Na questão 1.3, na tabela abaixo, insira quantas vendas cada vendedor realizou no período apresentado na base de dados. Em seguida, insira o total de vendas. Muito parecido com o de cima, só que tem uma diferença aí muito importante, que uma é quantidade e outra é valor. Na questão 1.4,
Abaixo, some o resultado das questões 1.2, 1.3 e divida pelo resultado da questão 1.3. Somente isso. Na tabela abaixo, no ponto 5, na tabela abaixo, preencha qual vendedor atendeu o contrato correspondente. Use a base de dados para preencher a tabela também. Então eu tenho um contrato aqui, quero saber qual que é o vendedor, e eu tenho a base de dados que possui essa informação, vocês têm que extrair ela para mim. Então aqui a gente fecha o desafio 1. No meu entendimento, com a minha experiência que eu tenho, quem consegue fazer o desafio 1 é uma pessoa que tem um Excel básico, tá? Então até aqui a gente está falando que uma pessoa tem um Excel básico. Lógico que tem muitas outras fórmulas que uma pessoa que tem um Excel básico pode saber também, mas eu estou aqui só querendo extrair de vocês se vocês sabem aquelas que a gente mais usa. Vamos para o desafio 2. No desafio 2, a gente tem duas questões. Então, vamos ler as orientações gerais. Para os exercícios 1 e 2, as respostas devem ser em gráficos, ao lado da tabela indicada. Então aqui a gente vai começar a falar um pouco de edição de gráfico. Dica: caso necessite mais de uma coluna e linhas para montar o seu gráfico, fique à vontade. Então aqui a ideia, o resultado que eu quero avaliar não é fórmulas. Eu quero saber o que eu vou apimentar um pouco, porque Excel por Excel, sem algumas ferramentas da qualidade também não funciona. Então eu vou querer não só um gráfico, mas eu vou querer um gráfico bem apresentável, né? Um gráfico que seja um gráfico de indicador ou um gráfico de análises. Então no primeiro eu peço, monte um gráfico de Pareto com as informações abaixo. Gráfico Pareto é um dos gráficos mais utilizados na parte de análise, na parte de solução de problemas. Então aqui eu quero buscar essa informação. No 1.2, eu quero que você monte um gráfico de acompanhamento de indicador das vendas abaixo. Então aqui eu já vou deixar a tabela prontinha para vocês. Eu quero saber a expertise de vocês sobre gráficos, né? Sobre edição de gráfico. Então coloque o gráfico aqui do lado, que você vai colocar aqui embaixo também, não tem problema. E nesse segundo aqui, coloca aqui do lado. Nesse desafio 2, se a pessoa conseguir completar o desafio 1 e completar o desafio 2, eu entendo que a pessoa tem um Excel intermediário, mediano. E vamos para o desafio 3. Agora o negócio começa a ficar um pouquinho mais complicado para algumas pessoas. No 3, o que eu peço basicamente? Eu quero que vocês montem uma tabela dinâmica idêntica a essa aqui. Isso aqui é uma foto, vocês podem estar arrastando, é uma foto, não é? Quero que vocês montem uma tabela dinâmica idêntica a essa aqui do lado. Como que você vai fazer essa tabela dinâmica? Você vai precisar dessa base de dados. Então, com esta base de dados aqui, vocês vão conseguir montar com os resultados, os mesmos resultados, batendo essa tabela dinâmica. Fazendo os 3 desafios por completo, aí sim eu falo para a pessoa ter um Excel avançado. Quando eu falo avançado é porque você vai conseguir resolver 99% dos problemas do seu dia a dia, ou de uma empresa, ou fazer uma boa análise, fazer uma apresentação bacana. Mas lógico que Excel avançado tem um outro nível. Tem aqueles planilheiros, né? Eu sou um planilheiro também. O que é um planilheiro, Victor? É o cara que abraça para fazer planilha para a empresa inteira, para estruturar indicadores, para estruturar base de dados que vai correr entre várias áreas, que eu vou explicando isso para vocês também no dia a dia, coisas que são úteis. E tem também um nível que é o VBA, que é a programação, que isso é um pouco mais parrudo também. Só que isso é Excel avançado já em outro nível. 90% das pessoas que eu entrevisto e o que realmente é necessário e gera resultado para uma empresa e faz as pessoas se destacarem num time, ela tem que saber pelo menos esses 3 desafios. Então o desafio está lançado, pegue o link aí abaixo, faz o download, faz o seu teste, compartilha o resultado aqui comigo que eu quero saber e logo mais a gente vai resolver isso juntos e vamos aprender, vamos solucionar isso. Você já vai estar bem mais preparado para fazer um exame, eu tenho certeza. Se você estiver indo para aquela entrevista, cara, salva esse arquivo aí na sua pasta. Eu tenho uma entrevista. Recupera esse arquivo, faz esse teste, porque muito provavelmente vai cair algumas questões dessa nele também. Se você já não usa no seu dia a dia, o Excel você vai poder resgatar isso e ser muito importante para você se destacar nessa entrevista e conseguir esse emprego, essa nova vaga.
E bora lá, vamos crescer junto. Obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal do YouTube, no Facebook e no Instagram, que toda semana vai ter conteúdo novo para vocês.